né? Do Abraão. Depois o Abraão morou aqui em Imperatriz, aqui perto, pertinho de ti, aqui na Rafael de Almeida, né? Ele morava ali perto, onde hoje funciona a Secretaria do Meio Ambiente. Ele tinha uma residência ali. Abraão. Deixou raízes. Para ali assim era a família de Carlos Sol, né? Que era o seu Rafael. Deixou descendentes. Então, já que nós estamos no período do aniversário da cidade, não custa nada lembrar esses pioneiros da aviação civil aqui em Imperatriz. Ciro, Abraão e o Severino. O Severino é o historiador, né? Então, aí veio a sua vinda para cá. Aí nós saímos do Xixá, viemos para cá no dia 17 de dezembro de 1977. A primeira casa que eu morei foi ali na Rio Grande do Norte. No quintal passava o límpido Riacho Santa Teresa, não era poluído. Faltava muita água na torneira e a gente tomava banho, escavava lá dentro do Riacho Santa Teresa. Hoje é impossível, tudo poluído. Aí, como eu disse, que você disse, tem várias paixões. Entrou a paixão aí pela comunicação escrita primeiro, né? Comunicação escrita. Rádio primeiro, antes da escrita. Ao longo eu me considero uma pessoa plural. Tem até um poema que geralmente eu escrevo, mas não guardo assim. Eu escrevi um poema falando sobre a pluralidade, que me incomodava muito, né? Geralmente você se especializa numa coisa e morre só naquilo. E eu sempre fui inquieto, né, por natureza aqui. Aqui eu vim de jardim, vim de bolo, laranja, só não vendi peixe porque não deixaram, mas até isso eu queria vender. Aí o teu irmão disse, não, tu vai vender peixe não. Rapaz, não, é isso. Quebrei casca de angico ali para fazer custicouro ali na região do Curtume. Desde que eu cheguei aqui em Imperatriz, eu vivi a cidade, né? Em todos os aspectos. E fui me apaixonando. Banhou no Rio Cacau? Banhei no Cacau. Escorri dentro no Riacho Santa Teresa. Entendeu? Era tudo limpinho, era tudo maravilha. E hoje eu lamento que a cidade, cortada por 8 riachos, todos impróprios para o banho, estão praticamente mortos. E veio aí a comunicação também passou pelo jornal. Aí eu me invoquei com rádio. Eu ouvia muito um famoso radialista, né, de saudosa memória, Manuel Cecílio. E eu achava muito bacana a forma como ele entrava no rádio, né, dando aquelas notícias policiais. Depois um primo meu que é de Parnaíba veio para cá, começou a trabalhar no rádio também. E aquilo me despertou uma vontade de fazer rádio, era muito forte. E um dia o Nogueira Júnior, lembra do Nogueira, saudoso? Que é o a última passagem dele agora foi por Palma, né? Eu era office boy da prefeitura e era auxiliar técnico do professor Messias, de Educação Física. Eu lembro, encontrei ele esse dia. Mas muito invocado com comunicação, de o Nogueira disse, você tem um estágio lá na Rádio Carajás. Funcionava lá, ali no Camaçari, né? Era uma concessão que era de João Lisboa. Hoje essa rádio, como é uma concessão pública, hoje ela pertence da cadeia, né? Assim, não é mais Carajás, é outra denominação, pertence ao Kleber Verde. E lá eu comecei, né, no rádio. Fiz um estágio lá, tinha um locutor que já era um pouco famoso, chamado Arimatea Júnior, e a gente veio de lá pra cá. No rádio. Aí um dia eu recebi, na infância, eu sempre gostei a disciplina que eu mais gostava era língua portuguesa, né? E recebi um convite do Colozinho, que era editor do jornal. Ele disse, não, moço, não dá pra mim não, eu gosto de rádio, eu não sei nem datilografar, não tenho coisa de datilografia, não tem nada. Aí o Colo disse, não, mas vai dar certo. Venha pra cá. Coló Filho, né? Coló Filho. Eu chamei ele de meu irmão branco. Ele foi, depois de Alberto Franco, que ele passou a ser o Coló Filho, que me deu já sobre o jornal. Teve vários universitários, né? Que o José Matos Vieira foi fundador, Agostinho Noleto também foi proprietário. Mas quando eu cheguei no jornal, o proprietário já era Sérgio Naus Godinho. E aí eu passei por lá também. Aí eu comecei a fazer meus textos, cobrindo, como eu tinha muita afinidade com essa área criminal, né, área de polícia, comecei a fazer reportagens policiais. E assim a gente foi se apaixonando cada vez mais. Quando você vai manuseando as letras, né, você vai se apaixonando por elas, né.
Então eu comecei escrevendo matérias policiais, depois comecei herança da minha infância. Eu ouvia muita história, eu só dormia depois que contava história para mim. E aí comecei a escrever minhas histórias, meus contos. Sei que hoje eu faço parte da Academia Imperatriz. Veio, né? Escrevendo para jornal, depois escrevendo livro. O livro aí premiado também pela Academia, né? O livro Quintessência, Antologia Poética, né? Foi um dos últimos livros apresentados e editados pelo Adalberto Franco. É um livro que entrou para estudo. Ribamar Silva foi isso? Não, ele participou também. O Ribamar Silva foi o organizador desse projeto, né? Ele me convidou, o Trajano, doutor Wellington, uma escritora lá do Rio Grande do Sul, né? Um livro que foi feito com muito carinho e o Adalberto gostava muito. Ele fez uma belíssima apresentação e eu guardo esse livro como um troféu. E eu falar historiador, mais uma vez saído da cabeça privilegiada de um dos maiores intelectuais do Maranhão, Edmilson Sanches, foi criado recentemente o Instituto Histórico e Geográfico de Imperatriz. Inclusive, o Adalberto Franco é um dos patronos de uma das cadeiras, não recordo qual, do recém-criado Instituto. Nós já registramos em cartório, a ata está registrada, está tudo direitinho. O Valdizar Lima, inclusive, faz parte desse instituto. Então, é Imperatriz, a história da cidade sendo contada a cada dia. Diz que uma cidade ela rica, inclusive os grandes ganhadores de guerra ali na essência do mundo, eles tinham os melhores livros, né? As histórias. Uma cidade sem história. Na verdade, o que acontece? O mundo é feito a partir das palavras, né? Palavras que geram amor, mas geram guerras também, né? Palavras inflamadas. Eu reputo que nada é mais poderoso no mundo do que a palavra. Mesmo no silêncio, a palavra ela move moinhos, a palavra move montanhas. Então, muitos dos grandes acontecimentos da humanidade é a partir de textos. Tem a tradição oral, que tem a sua importância, mas quando essa tradição oral ela é tomada a termo, né? Aí vira outra coisa. Então, a Bíblia, por exemplo, o livro de Jó tem 5.000 anos, você é pastor, você sabe disso. 5.000 anos, uma história que até hoje comove, né? E gerações. O que seria do cristianismo se não fosse as pessoas, os evangelistas contando a história? E os livros canônicos, né? Se não tivesse guardado essa história. Pois tivesse guardado essa história e tudo. O que seria do cristianismo se não fosse as palavras do apóstolo Paulo, né? Eternizado nas suas epístolas, nas suas cartas. Tem uma dentro do livro que a gente está fazendo, As Promessas de Deus na Vida do Homem de Deus, que diz lá em Salmo 51, diz o seguinte, que Deus falou uma vez e Davi disse que ele ouviu duas, né? Então, quando você faz um livro, né, quando você escreve um livro, você tem domínio, né? Agora, quando você domina o falar, você tem o poder. Não, a palavra... né? Ele falou uma vez e ele ouviu duas, né? Que todo o poder pertence a Deus. O princípio era o verbo, né? Palavra, é tudo que... E a partir daí, o mundo não parou mais. O mundo é movido por palavras que juntos, né? Palavras que... Tem as positivas e tem as negativas, né? Que também espalha, né? O programa vai estar aqui com um convidado para lá de especial, papo assim legal, história de Imperatriz, pessoas que amam Imperatriz, e veio aí também, né? Já não a essência só no escrever, no rádio, veio aí também para poder agora começar o direito, né? Formação, bacharel, né? Advogado, não só é bacharel, né? Porque bacharel não é só se formar, tem a AB, né? Como eu te falei, eu me considero uma pessoa plural, né? E aí lá no fundo... outro desafio, né? É um outro desafio, eu estou em fase de transição. Muita gente nem me vendo como advogado, mas estou trabalhando, viu? Eu tenho aí umas 15 ou 16 causas aí com alguns colegas em parcerias, né? E a gente está construindo uma nova trajetória também
no mundo do direito, né? Ninguém sabe tudo. Quando a gente não sabe, pega uma situação complicada, a gente convida um parceiro mais experiente e a gente comanda o mundo. As parcerias. O mundo é um só. Eu tenho vários textos que eu falo sobre essa essência única do ser humano. Eu tenho um pouco de ti, tu tem um pouco de mim, a plantinha no teu quintal tem um pouco, entendeu? Aqui nesse corpo tem ouro, tem prata, tem selênio, tem tungstônio, tem vários elementos, tem água, muita água. E uma planta também tem. Planta tem água, nós temos também. Na nossa veia corre o sangue. Nas plantas corre um sangue, um sangue verde chamado seiva. Entendeu? Então tudo isso é fruto da Mãe Terra, né? Então eu costumo dizer que somos todos um. Né? O próprio Senhor Jesus, ele diz assim que ele e o Pai eram um, né? Né? Porque a essência de ser dois é porque que ele diz assim que não era para a pessoa ser só, isso, porque dois é melhor. Já Salomão disse o seguinte, que o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de você romper, né? Então, quando você tem essas amizades, né, verdadeira, que vai fazer a diferença dentro da tua vida e a tua vida, aquelas pessoas que você se relaciona. É porque você não dá de você viver isolado, ficar sozinho, não, né? Em 1600 no século XV, um poeta chamado John Donne escreveu um poema bem longo, mas as pessoas só se atêm a uma frase extraída desse poema, que é nenhum homem é uma ilha, né? Então não dá para viver totalmente isolado. Quer matar uma criança